Antes de ir para o vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe para seus amigos e familiares, ative o sininho para que a gente possa levar o verdadeiro evangelho. Esse propósito, irmão, não tem o intuito de adorar homem, de adorar os reformadores, mas sim de adorar a Deus, de glorificar a Deus através da vida deles. Grandes homens de Deus que contribuíram bastante para a reforma protestante, amém? Grandes homens de Deus que lutaram para que o verdadeiro evangelho seja pregado, lutou contra os falsos ensinos, de Martinho Lutero, amém? Glórias a Deus. E hoje vamos glorificar a Deus, adorar a Deus através da vida de Lutero, amém? Glórias a Deus. Lutero, ele nasceu em 10 de novembro de 1483 na Alemanha. E Lutero, ele começou jovem, né? Já nos estudos, e aí ele se entregou a vida para o mosteiro, foi para o mosteiro. Em 1508, ele já começou a lecionar teologia na Universidade de Wittenberg, e através de uma das viagens dele para Roma, para estudar a Bíblia, porque naquela época, irmãos, a população, né, o povo, eles não tinham acesso à Bíblia. Só quem tinha acesso para estudar a Bíblia eram os monges, os padres, os sacerdotes na época. Somente eles tinham acesso à Bíblia. Hoje nós temos acesso, hoje temos vários meios de estudar a palavra. E naquela época, o povo, a população não tinha acesso à Bíblia. A Bíblia não era traduzida em alemão, não era traduzida na época. E ele, como ele era um monge da igreja católica, ele teve acesso, ele se aprofundou na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Ele se aprofundou, ele começou a estudar profundamente as Sagradas Escrituras. E quando ele começou a se aprofundar no estudo da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, Martinho Lutero, ele viu o desvio que a igreja da atualidade, a igreja católica na atualidade estava, o desvio das Sagradas Escrituras. Ele viu que a igreja estava ao contrário do que estava na palavra de Deus, porque naquela época era forte os ensinos de cobrar indulgências. Indulgências é uma forma de você pagar os seus pecados, parcial ou total dos seus pecados. Naquela época estava tendo a reforma da Basílica de São Pedro. Então ali o Papa, os líderes, eles pregavam firmes, cobrando indulgências. Se você ali tinha um pecado grave, eles cobravam indulgências, um valor, para que ali o seu pecado seja perdoado, para que seu pecado seja perdoado diante de Deus. Mas ali Martinho Lutero, ele lendo as Sagradas Escrituras, estudando, creio eu que ele começou pelas cartas de Paulo a Romanos, que diz, no primeiro capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ali ele entendeu que o justo, que o povo viverá da fé, não de indulgências cobradas por doutrina do homem. E ali ele foi contra aqueles ensinos, aqueles falsos ensinos da igreja da atualidade de Roma, da Alemanha, da igreja católica. Ele foi contra esses ensinos. Ele se aprofundou mais e mais, que ele viu que a salvação do homem não dependia
de si próprio, não dependia do homem próprio, não dependia de homem algum, dependia só da fé, só da graça de Jesus, só da fé em Cristo Jesus. Então ele foi contra esses ensinos, e em 1517, dia 31 de outubro de 1517, ele pregou, ele colocou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra esses ensinos, contra esses falsos ensinos da igreja católica. Ele colocou as suas 95 teses, porque naquela época o meio de dar notícias ao povo era pregar os anúncios na porta da igreja. Então ali, em 2 semanas, toda a Alemanha já tinha visto as suas 95 teses. Em 2 meses, toda a Europa já tinha visto as suas 95 teses contra a igreja católica, contra os falsos ensinos, contra os ensinos do homem. Aqui de uma das 3 teses das 95, a tese 32, diz assim: serão eternamente condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter a salvação mediante as cartas de indulgências. Então, o povo que acreditavam que seriam salvos através daquelas indulgências, Martinho Lutero disse que eles seriam eternamente condenados, junto com os mestres, juntos com aqueles homens, os papas, os padres, que ensinavam coisas, doutrina do homem, totalmente fora da palavra de Deus. Vamos ler mais uma, a tese 36. Todo e qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem pleno perdão e a pena da culpa que lhe pertence, mesmo sem cartas de indulgências. Tem o pleno perdão da pena dos pecados, sem carta de indulgências algumas. Aquele cristão que realmente se arrependeu dos seus pecados tem pleno perdão de Deus. Aquele que se arrepender verdadeiramente não precisa de nenhuma oferta, não precisa de nenhum propósito para receber o perdão de Deus. Basta pedir perdão verdadeiramente para Deus. Nenhum homem, nessa tese, ele deixou claro que nenhum homem, nenhum papa, nenhum padre pode perdoar alguém, pode perdoar os pecados de alguém, a não ser Jesus, a não ser Jesus Cristo. Ele que é o único digno de perdoar os nossos pecados, a nossa culpa. Nenhum homem é digno. Mais uma tese, a tese 62, diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Naquela época, a igreja queria adquirir vários tesouros, várias coisas, ouro, prata, queria adquirir. E ali ele era contra aquele ensino de adquirir coisas. A igreja queria pegar dos pobres para si mesmo. Os papas, os líderes da época queriam adquirir coisas. E ali Martinho Lutero ele disse que o maior tesouro da igreja é o evangelho, é pregar o evangelho. É pregar o evangelho verdadeiramente. O maior tesouro é esse. Não é adquirir bens, não é adquirir ouro, adquirir prata. O maior tesouro da igreja é pregar o verdadeiro evangelho para o povo, pregar o evangelho da graça de Deus, do poder de Deus, que as sagradas escrituras seja o principal nome da igreja, a palavra de Deus. Então Martinho Lutero, ele pregou firme contra os falsos ensinos. Hoje, irmão, a igreja da atualidade, a maioria, eles querem só adquirir coisas, querem adquirir bens, querem adquirir coisas,
querem tirar o pouco que o povo tem, quer adquirir. O tesouro da igreja, irmão, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o evangelho pregado verdadeiramente, tem que ser as sagradas escrituras, não bens materiais. Hoje a igreja quer adquirir, os líderes querem adquirir coisas, querem adquirir bens, poder, dinheiro, mas não querem adquirir conhecimento da palavra de Deus. Uma frase de Martinho Lutero que diz assim: toda pregação que não se encaixe na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, tem que ser rejeitada, mesmo que faça chover milagres. Mesmo que a pregação faça chover milagres, mas se não encaixa na palavra de Deus, tem que ser rejeitada, tem que ser lançada fora, porque a pregação ela tem que ser tirada, tem que ser exposta da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E através de Martinho Lutero, que ele foi um dos grandes nomes da Reforma Protestante, depois veio outros nomes como João Calvino, John Knox. Ali eles ganharam forças naquela época contra os falsos ensinos, e ali veio em dia 31 de outubro a Reforma Protestante. O intuito de Martinho Lutero era trazer de novo a forma da igreja, porque a igreja tinha uma forma, ela perdeu a forma com os falsos ensinos do homem. E hoje, praticamente, a igreja, ela perdeu a forma. Muitas igrejas, por causa dos seus líderes, por causa dos ensinos dos seus líderes carnais, que querem pregar coisas que não estão dentro da palavra, a igreja brasileira perdeu a forma. E esse propósito, irmão, dos reformadores, é para mostrar para os irmãos que muitos dos ensinos pregados hoje na igreja é fora as Sagradas Escrituras, é fora das Sagradas Escrituras. Esse propósito tem o intuito de nos ensinar isso, que grandes homens de Deus lutaram contra esses falsos ensinos, e nós hoje temos o dever de lutar também contra esses falsos ensinos, expor os falsos ensinos desses líderes de hoje, porque muitos estão cegos. Ali quando tinha acesso à Bíblia, então ele não tinha acesso. Hoje nós temos acesso e muitos estão sendo enganados. Por quê? Porque não leiam a Bíblia. Muitos têm acesso, têm a Bíblia. Hoje a tecnologia permite que tenha a Bíblia no celular, tenha a Bíblia no computador, e muitos não leem a palavra. Por isso que são fácil de enganados dos falsos ensinos. Então, que nós viemos ler mais a Bíblia, ler mais a palavra, que o povo venha ler mais a Bíblia, mais a palavra. Martinho Lutero, ele foi um dos que traduziu a Bíblia para o alemão, para que o povo tinha acesso às Sagradas Escrituras, para que o povo tinha acesso ao Novo Testamento, o Antigo Testamento. Martinho Lutero, ele lutou para que o povo, porque a Bíblia é o nosso alimento diário, é o nosso alimento, é que nós vamos ser alimentados da palavra de Deus. Todos os dias nós tomamos café, almoçamos, jantamos, mas o verdadeiro alimento, o alimento da nossa alma é a palavra de Deus. O alimento espiritual é a palavra de Deus, é as Sagradas Escrituras. E naquela época o povo não tinha acesso a esse alimento, o verdadeiro alimento, que é as Sagradas Escrituras. E Martinho Lutero foi um dos homens que lutou para traduzir a Bíblia. Amém? Em 1521, Martinho Lutero ele foi convocado para revogar as suas teses, para voltar atrás nas suas teses. Mas Martinho Lutero ele continuou firme,
continuou firmes, porque ele disse assim: pelo texto das Sagradas Escrituras que citei, estou submetido à minha consciência e unida à palavra de Deus. Ele falou que ali tudo que ele tinha, as 95 teses dele, era tudo baseada na palavra de Deus, não tinha nada dele próprio, mas sim tudo baseada na palavra de Deus. Então ele falou que não ia revogar. Aí ele foi excomungado da igreja, ele foi excomungado, mas mesmo assim ele continuou pregando a palavra de Deus, pregando contra os falsos ensinos da igreja, porque, irmãos, naquela época, a igreja, ela era forte, ela tinha um poder, e ele foi contra esse poder da igreja, porque a igreja católica, naquela época, ela tinha um poder, tinha várias coisas que ensinava para o povo, que ali o homem ele poderia obter a sua salvação pelas suas obras. Martinho Lutero ele foi contra isso, que o homem, por fazer boas obras, ele não tem poder algum, que através desse propósito, pessoas venham acordar desses falsos ensinos, que pessoas venham ser abertos os olhos espirituais através desse propósito. Os reformadores, que como Martinho Lutero ele fez uma reforma em 1517, que ali a Alemanha foi tomada pelas suas 95 teses, pessoas foram tomadas pelo verdadeiro evangelho, que através desse propósito dos reformadores, pessoas também venham ser tomadas, pessoas venham acordar, pessoas venham abrir os olhos desses falsos ensinos, amém? Esse propósito, irmão, tem o intuito disso, mostrar o que esses homens, os reformadores, contribuíram para o evangelho, porque esses homens contribuíram para o evangelho. O propósito tem esse intuito de levar a palavra de Deus através da vida deles, não adorar o homem, porque o homem não é digno de ser adorado, de ser glorificado. Martinho Lutero, ele morreu em 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos. Historiadores dizem que ele morreu de derrame cerebral, morte natural, derrame cerebral, de uma doença, derrame cerebral, um AVC. E dali então, quando Martinho Lutero morreu, veio outros reformadores, que continuou o que ali ele começou em 1517, deu continuidade, e no decorrer do propósito vamos falar mais desses outros reformadores, que veio depois de Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, entre outros. Vamos falar deles. Martinho Lutero, irmãos, se os irmãos tiverem um tempo para estudar o profundo, ele foi um grande homem de Deus, um homem usado grandemente por Deus, porque ali ele se aprofundou ao profundo das Sagradas Escrituras. Foi um grande homem de Deus, corajoso, temente a Deus, fiel à palavra de Deus, em meio às perseguições, às suas ameaças de morte, que ali a igreja, os papas, porque ele não revogou as suas 95 teses, diversas vezes ele foi ameaçado de morte, ele teve que fugir para um castelo distante, porque ali ele sofria várias e várias ameaças de morte, mas mesmo assim, sendo ameaçado, ele não revogou, ele não voltou atrás, porque ali ele tinha certeza que ali era o que ele estava pregando, os sermões, as suas 95 teses, eram todas baseadas na palavra de Deus, que ali Deus estava, ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus, contra esses falsos ensinos, contra a igreja, contra o desvio da igreja,
católica naquela época. Então ele foi um homem temente a Deus, corajoso. Em meio às perseguições, ele foi fiel a Deus, temente a Deus, continuou firmes. E assim também possamos ser também como Martinho Lutero em meio às nossas perseguições, porque quando nós pregamos a palavra de Deus, nós vamos sofrer perseguições, vamos sofrer afrontas, assim como Martinho Lutero, assim como outros reformadores também sofreram perseguições. Vamos também sofrer perseguições, lutas diárias, ensinar a ser um cristão melhor, a ser um cristão verdadeiramente melhor, porque nós não estamos nem aos pés desses reformadores, às vezes porque nós viemos à igreja, achamos que estamos fazendo coisas que agradam a Deus, mas nós não estamos nem perto, amém? Então, esse propósito tem esse intuito, amém? De deixar bem claro de não adorar homem algum tem que ser adorado, tem que ser glorificado. Naquela época, o homem queria ser adorado, hoje também nas igrejas, o homem quer ser adorado, mas o único que é digno é Jesus de ser adorado, amém? Glórias a Deus. Vamos fazer uma breve oração, amém? Para agradecer a Deus pelo propósito, agradecer a Deus por ter falado conosco nessa noite.